Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Karen, sejam bem-vindos ao Certamente. Vocês estão no conteúdo de Matemática Básica e hoje eu vou ensinar para vocês MMC. Certamente. Primeiramente, a gente tem que entender o que é MMC. A sigla MMC significa mínimo múltiplo comum. Mas o que é isso? Mínimo múltiplo comum é o menor número inteiro positivo, diferente de zero, que será múltiplo de dois ou mais números ao mesmo tempo. Como assim? Se eu quero saber o MMC entre 4 e 7, eu tenho que analisar os múltiplos de 4, os múltiplos de 7. Desses múltiplos, a gente tem que ver quais deles se coincidem. E desses que coincidem, a gente tem que analisar qual é o menor. Agora vamos entender como a gente calcula MMC. O método que a gente pode utilizar para encontrar o MMC é o de análise de tabuadas. Como assim? Se eu quero saber o MMC entre os números 4 e 6, primeiramente eu tenho que transcrever a tabuada desses números, igual eu fiz aqui no quadro. Tabuada do 4, tabuada do 6. Agora, eu tenho que ver quais são os resultados que são iguais na tabuada do 4 e na tabuada do 6. A gente vê aqui que nós temos o 12, o 24 e o 36. Agora, desses resultados que eu marquei, qual é o menor? A gente percebe que é o 12. Então, o MMC entre 4 e 6 é 12. Esse método funciona, mas ele não é tão eficiente, porque aqui a gente está trabalhando com números pequenos, que montar a tabuada deles é algo simples. Mas se a gente estivesse trabalhando com números grandes, montar a tabuada desses números faria você gastar muito tempo. Então, para esses casos, a gente tem o método da fatoração. No método da fatoração, eu tenho que decompor os meus números em fatores primos e depois multiplicar esses fatores primos entre si. Eu acho mais fácil entender isso por meio de um exemplo. Então eu trouxe o exemplo que é encontrar o MMC entre os números 36 e 45. Então vamos lá. O MMC 36 e 45. Primeiramente, eu tenho que transcrever esses números separando por uma vírgula. Agora eu vou traçar uma linha em que eu vou separar os meus números dos fatores primos que eu vou encontrar. Agora eu tenho que pensar o seguinte: qual é o menor fator primo que é divisor de qualquer um desses números? A gente sabe que é o 2, porque aqui a gente tem o 36, que é um número par. Agora eu vou efetuar essa divisão. 36 dividido por 2, 18. O resultado eu coloco aqui embaixo do meu 36. 45 eu não consigo dividir por 2 e achar um número inteiro, então eu conservo ele aqui. Beleza. Eu posso continuar dividindo por 2? Sim, porque aqui eu tenho 18 que é par. Então eu copio 2 aqui e faço essa divisão. 18 dividido por 2, 9. 45 eu vou ter que conservar. Agora eu não consigo mais dividir qualquer um desses números por 2. Então eu tenho que pensar num próximo número primo, que é o número 3. E eu consigo dividir qualquer um desses números por 3? Sim, os dois inclusive. Então vamos lá. Agora vamos lá. 9 dividido por 3, 3. 45 dividido por 3, 15. Posso continuar dividindo por 3? Sim. 3 dividido por 3, 1. 15 dividido por 3, 5. O meu objetivo é ir dividindo até que eu chegue ao número 1 desse lado. Aqui eu cheguei ao número 1, então essa parte eu consegui resolver. Agora eu ainda tenho que terminar essa aqui que tem o 5. Então, qual número primo eu posso dividir o meu 5? O próprio 5. Então, vamos lá. 1 eu conservo e aqui eu faço essa divisão.
5 dividido por 5, 1. Então, quando eu chego a 1 e 1, eu tenho que parar de decompor os meus números em números primos, certo? Agora, eu vou ter que multiplicar os meus números primos entre si. Então, vai ficar 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5. O resultado dessa multiplicação será o MMC entre 36 e 45. Então, vamos lá. 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12, vezes 3, 36, 36 vezes 5, 180. Então, a gente percebe que o MMC... 180? Sim. Então, a gente percebe que o MMC entre 36 e 45 é 180. Embora isso aqui a gente tenha feito para solucionar o MMC entre números grandes, esse método é eficiente para qualquer caso. Então, se eu quisesse saber o MMC entre os números 6 e 4 e fizesse por esse método, eu também encontraria 12. Entendido? Agora vamos entender uma propriedade bacana de se saber em relação a MMC. Uma propriedade importante é a seguinte: o MMC entre dois números primos será o produto entre eles. Como assim? Se eu quero saber o MMC, por exemplo, entre os números 2 e 3, ele será 2 vezes 3, ou seja, 6. Tranquilo? Outra propriedade importante é a seguinte: se eu tenho dois números e quero saber o MMC entre eles, mas um é múltiplo do outro, o MMC será o maior deles. Muitas palavras ao mesmo tempo, né? Vou passar aqui para o quadro e vocês vão perceber que é tranquilo. Se eu tenho os números, por exemplo, 54 e 9, e quero saber o MMC entre eles, eu tenho que pensar: 54 é um múltiplo de 9? Sim, porque se eu divido 54 por 9, eu vou ter um inteiro positivo, que é 6. Então, nesse caso, em que 54 é múltiplo de 9, o MMC entre eles será o maior. Qual é maior, 54 ou 9? 54. Então, o MMC entre eles será 54. Tranquilo? Agora que a gente entendeu algumas informações básicas e importantes sobre MMC, a gente vai entender como que essa matéria cairia em um problema matemático. Pensando nisso, eu trouxe uma questão para a gente resolver. Segue o enunciado na tela. Em uma floricultura, há menos de 65 botões de rosas e um funcionário está encarregado de fazer ramalhetes, todos com a mesma quantidade de botões. Ao iniciar o trabalho, esse funcionário percebeu que se colocasse em cada ramalhete 3, 5 ou 12 botões de rosas, sempre sobrariam 2 botões. O número de botões de rosas era... O que esse enunciado quer dizer? Quer dizer que o funcionário tinha uma certa quantidade de botões de rosas, que a gente tem que descobrir, que era menor que 65, e se eu dividisse essa quantidade em montinhos de 3, 5 e 12 botões de rosas, eu nunca conseguiria fechar sem sobrar nada. Sempre sobrariam 2 botões de rosas. Então, matematicamente falando, o número total de botões de rosas é um múltiplo de 3, 5 e 12 somado a 2. Então, para solucionar esse problema, antes a gente tem que descobrir o MMC entre 3, 5 e 12. Vamos lá. Eu vou solucionar pelo método da fatoração, que é o mais eficaz. Traço a minha linha e vamos lá. Qual é o menor número primo que eu posso dividir qualquer um desses? O 2, porque a gente tem o 12 aqui, que é um número par.
Então, o 3 eu tenho que conservar, o 5 eu tenho que conservar. 12 dividido por 2, 6. Posso continuar dividindo por 2? Sim. O 3 eu conservo, o 5 eu conservo. 6 dividido por 2, 3. E agora? Eu tenho que pensar no próximo número primo, 3. 3 eu consigo dividir esses números, certo? 3 dividido por 3, 1. O 5 eu conservo. 3 dividido por 3, 1. Resolvi aqui, resolvi aqui. Agora falta esse 5. Qual número primo eu posso dividir esse 5? O próprio 5. Então, 1. 5 dividido por 5, 1. 1. Agora eu tenho que multiplicar esses fatores primos. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. Mas são 60 botões de rosas no total? Não, porque se eu divido 60 por 3, eu acho um número inteiro e não sobra nada. 60 por 5, mesma coisa. 60 por 12, também. Então, meu número total de botões de rosas é 60 mais 2 botões que sempre restam. 62 botões de rosa. Então é isso. Espero que tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de curtir, se inscrever e compartilhar com os amigos, para que a gente possa desfazer o maior número possível de dúvidas. Muito obrigada!